Olá, gente má, eu tô de volta. Hoje é dia de falar sobre o novo filme de American Pie, que na verdade nem é tão novo, saiu ano passado. Quando eu vi o trailer, a primeira coisa que eu pensei foi, pode ser bom. Eu tava tão enganada. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o antigo, o novo e principalmente a trilogia de American Pie e o que define American Pie. Para falar do novo filme de American Pie, a gente tem que retornar para as origens. O primeiro filme de 1999, do Paul White, o primeiro filme dele. No filme, os garotos já têm 18 anos, o Sherman diz que perdeu a virgindade e eles ficam obcecados com isso. Sendo assim, eles fazem um pacto para, antes da formatura, perderem todo mundo o cabaço. Essa é a trama. O protagonista, o Jim, ele gera essa identificação com muitos garotos, eu acredito. Porque ele é só um garoto normal que não consegue falar com garotas, cara. Já os outros... Nós temos o Oz, que ele é o cara mais fofinho, mais... doce, acho que essa é a palavra que pode definir o cara, de toda a franquia. Ele é um atleta, mas ele também é esse cara mais sensível, tal, sabe? E nesse primeiro filme, o arco dele é uma love story, é uma historiazinha romântica, saca? E enquanto isso, os outros garotos também têm seus próprios arcos. Uma coisa que American Pie tem é que sempre vai ter esse humor um pouco mais nojento e que vai sobrar pro Stifler. Os outros personagens são o Kevin, que tem uma namorada e também tá tentando perder o cabaço, e também o Stifler. Eu tô esquecendo do Fincher. Ahá! American Pie, o primeiro, tem elementos muito interessantes e muito engraçados. Ele é realmente um filme de comédia que funciona pra caramba. Só que o que mais funciona é a trilogia assistida um após o outro. Funciona pra caramba, porque parece uma série. Nós temos gente pra caramba no elenco. Por exemplo, a Natasha Lyonne, que é a Jessica, a garota que solta os rumores sobre o Fincher. Cara, a Natasha Lyonne esteve em Orange is the New Black, junto com Jason Biggs, e recentemente ela fez uma série muito incrível, também de comédia e drama, chamada Boneca Russa. Eu recomendo pra caramba. Enquanto isso, nós temos a Michelle da Alyson Hannigan. A Alyson Hannigan já tava famosa nessa época porque ela tava fazendo Buffy. Ai, que foda. E depois, ela fez How I Met Your Mother. Bitch, please. Algumas coisas que nós podemos lembrar que é excelente em American Pie é que tem um romance, tem um arco que se propaga durante os 3 filmes e isso é excelente. O que mais acontece que é interessante? Vamos lá. No primeiro filme, nós somos introduzidos ao pai do Jim. E o cara é um excelente pai. Ele compra as revistas pro Jim, ele tenta explicar a educação sexual pra ele tá sempre ali. Excelente! O que funciona nesse primeiro filme? O Jason Biggs tem uma comédia, uma comédia física excelente, que sempre consegue passar a vergonha alheia de forma que as pessoas se identificam. O filme funciona porque os garotos vão se identificar com o Jim, que é só um garoto normal tentando perder o cabaço na adolescência e na dificuldade que isso tem. O arco de todo mundo se conclui. Isso é incrível. É muito interessante. Eu ainda recomendo American Pie. Pra caramba. Já no segundo filme, que foi o primeiro que eu assisti, os garotos estão de férias da faculdade. O Oz ainda tá com a namorada dele, que vai fazer um intercâmbio. O Jim, bem, ele ficou com a Alyson, com a Michelle lá no final do primeiro filme. E o que mais interessante e que mais memorável é que no final ele fala: "Ah, eu fui usado! Eu fui usado!" E ele não é mais virgem. Só que no segundo filme, ele ainda... Bem, a única pessoa que ficou com ele foi a Michelle. Nesse segundo, a fórmula se estabelece. Os garotos vão pra uma casa, num lago, digamos, pra poderem festejar em paz, senão a polícia sempre vai incomodar, né? E lá, eles precisam arranjar um emprego. Então eles arranjam um emprego, estão, digamos que, reformando uma casa, e nessa casa eles acham que as garotas que vivem lá são lésbicas. Você pode se lembrar de American Pie como um filme sujo, um filme de putaria, um filme de besterol. Mas eu tenho uma ligação completamente diferente. É claro, a parte do besterol é ótima, a parte sexy é ótima, mas também a história de amor da Michelle e do Jim é perfeita, porque você pode acompanhar isso nos 3 filmes. É por isso que tem essa sensação de série. Dá pra acompanhar os 3, seguir os 3, todos os personagens e ver como eles evoluíram ou não. E principalmente a história da Michelle e do Jim. Esse terceiro filme começa com o pedido de casamento do Jim pra Michelle e também, claro, no final,
o próprio casamento. Nós temos o Stifler mais imperativo, lembrando que o primeiro filme de American Pie foi o primeiro filme também da carreira do Sean William Scott. É diferente? Do primeiro até o terceiro, ele muda um pouquinho a fórmula de atuar. No primeiro filme, ele aparece como um cara super energético, só que insuportavelmente tóxico. E no segundo filme, ele continua um pouco tóxico, mas um pouquinho mais agradável. E no terceiro, ele é super hiperativo. A atuação do Sean é um pouco mais exagerada, só que no ponto. A trilogia funciona pra caramba como uma série e eu acho que todo mundo deveria assistir. Principalmente porque eu acredito que a história do Jim e da Michelle é o que complementa, é o que liga todos os três juntos e funciona super bem. Diferente do que acontece na vida, os amigos dele continuam com ele. O primeiro filme de American Pie foi um sucesso impressionante, ninguém esperava e ninguém também queria fazer. Até que foi feito e todo mundo menor de idade queria entrar no cinema escondido. Sério, isso aconteceu de verdade. E depois disso começou American Pie Presents, que aí são os spin-off de American Pie. Ou seja, já tem 9 filmes. E isso nos leva ao último filme de American Pie. O que eu tenho pra dizer sobre esse filme é que eu acho que deveria se chamar Todo Mundo Quer o Grinch. Sei lá, transforma numa comédia romântica. Pronto. Existe uma controvérsia de que American Pie é só pra garotos, mas eu não acho que isso seja verdade. É pra adolescentes. Mas também pode ser pra adultos, porque é uma ótima comédia e depois se torna uma ótima comédia romântica. Sim, eu vejo como uma comédia romântica. Falou assim. O filme começa com uma garota chamada Annie que tá se despedindo do namorado, porque no dia seguinte ele vai pra faculdade. Só que ela ainda é virgem. Sendo assim, ela vai tomar as rédeas da vida dela e tentar transar com o garoto antes dele ir pra faculdade. Ou seja, ela volta pro carro e veste uma lingerie super sexy e coloca um casaco e tenta entrar na casa dele escondida. A primeira coisa que ela tem que fazer é passar pela cerca. E é aí que a gente vê essa cena. Ouch, caraca. Já podemos dizer que o Jason Biggs era um comediante físico muito melhor do que todo mundo nesse filme. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu tive muita dificuldade, porque eu tive que assistir esse filme 3 vezes, e eu não aguentei mais, então eu parei no meio. Nesse filme, nós temos 4 personagens também. E o que mais me incomoda é que eles não têm um personagem LGBT no grupo principal. Aí você fala, American Pie não é isso, não tem personagem LGBT, não é pra ser lacração. Mano, o primeiro filme não tem nada. Não tem nem gente negra também. No segundo filme, nós temos... Aí eles falam, elas são lésbicas e tal, mas acaba que não é também. Mas já é uma pequena introdução. No terceiro filme, o Stifler tá dançando com um cara numa boate gay. E é a coisa mais normal do mundo. E ainda por cima, o cara se torna um personagem regular lá. Ou seja, tava caminhando muito bem pra um filme de 2005 no mundo LGBT, sendo também bastante aberta. Aí nós temos um filme de 2020 que nem isso tem. Não é que esse filme seja ruim, esse não é um American Pie. Então nós somos introduzidos às personagens Kayla, Annie, Michelle e Stephanie Stifler. Já vamos dizer que isso não funciona, tá? Não funciona. Ela é insuportável, Stephanie é insuportável, a Michelle é insuportável porque aos 17 anos a garota tem mais vibrador do que uma mulher de 30. Por quê? Ela vai chegar nos 30 sem sentir porra nenhuma. A impressão que eu tenho agora de American Pie, vendo a trilogia novamente, é de que é uma franquia muito engraçada, sem vergonha, e ainda por cima uma comédia romântica lá no fundo. Agora, quando a gente vê esse último filme, é chato pra caralho. Sabe por quê? Porque sempre vem aquele negócio. Porque eu tenho sempre que reclamar disso, gente. Eles tentam fazer um filme super feminista. Só que é chato. O que acontece? Nossa, eu fico até já desanimada de ter que falar desse filme. Ai. Ok, a mensagem e a intenção é: garotas, vocês podem ser sexualmente livres, não se preocupem. Só que pra isso, eles levam a garota, que é pra representar o público, numa loja de brinquedos sexuais. Eles fazem, não, relaxa, você se transforma numa deusa e tal. Mas eu não acredito que essa seja a melhor maneira de introduzir adolescentes nesse assunto. Nós temos a diretora que olha, ela é uma mulher livre, nossa. E aí você tem uma cena onde ela tá tirando nudes dentro da escola, dentro da sala dela na escola. A impressão que eu tive desse filme é que ele foi escrito por pessoas que não têm ideia do que é um adolescente. Todo mundo é bonito ali, todo mundo
Se falasse pra um garoto, bora transar, eles iriam. Essa não é a essência de American Pie. American Pie é o garoto que não acha que tem nada demais nele. É o garoto que não é nem nerd, ele é só um garoto normal que não consegue falar com as garotas. E não vai conseguir pegar ninguém. Enquanto isso, aqui nós temos as 4 personagens que não teriam dificuldade. E o que funciona em American Pie é isso, é a vergonha alheia da adolescência. A adolescência é insuportável, é vergonhosa, é cheia de hormônios e muita preocupação. Esse filme de American Pie não funciona como um filme de American Pie. Ele pode funcionar como um filme genérico de adolescente, mas não funciona como American Pie. E o pior, ele tenta ser educativo pras garotas e eu não acho que funcione. Agora, tem uma série que funciona muito mais como American Pie do que esse filme, Girls' Rules, de American Pie. E qual que é? É uma série chamada Eu Nunca. Curiosamente, essa série tem o mesmo protagonista masculino, o Darren Arnett. Ou seja, ele é um garoto metade japonês que é gato pra caralho. Aqui nós temos uma garota indiana nos Estados Unidos que acabou de perder o pai. Não acabou, tal, mas ela passou 1 ano numa cadeira de rodas porque ela simplesmente tava triste, tava em luto, e ela não tinha razão pra estar numa cadeira de rodas, mas ela não conseguia andar. Agora que ela finalmente estava andando, ela volta pra escola e decide que, garotas, a gente tem que ser popular de novo. E pra isso a gente tem que arrumar namorados. É esse negócio. Ela é uma adolescente, passa por vergonhas adolescentes, quer perder o cabaço também, e ainda é uma comédia e um drama. Eu Nunca é uma série que é muito mais American Pie do que esse último filme de American Pie. Mas o meu ponto é justamente como no mundo, em pleno 2020, que nós temos Big Mouth, nós temos Eu Nunca e nós temos Sex Education, e tentando ser mais educativo do que cômico, ele acaba sendo genérico. E o que funciona como comédia, drama e educação sexual, o que funciona melhor? Sex Education. Sex Education é a melhor opção quando se trata de produção cômica, educativa para todas as idades, gêneros e até orientação. Isso que é a melhor coisa de Sex Education. Ele conta a história do Otis, um garoto sexualmente reprimido, ele não consegue nem se masturbar, digamos. Caraca, eu tô com vergonha de falar isso. Cuja mãe é completamente livre sexualmente. Ela é uma terapeuta sexual. Literalmente. E ele acaba aprendendo tudo sobre isso. Na escola, ele se junta com outra garota e começa a, literalmente, ser o terapeuta dos colegas de escola. Mas é engraçado pra caramba, é inclusivo e merece ser assistido, muito ser assistido. E é dramático. Ele fala tanto dessa fase adolescente, saúde sexual feminina, de bullying, de homofobia, fala de tudo. Ele consegue abranger todos os temas relevantes pra nossa geração e ainda ser engraçado. Tá aí um melhor American Pie do que Girls' Rules. Girls' Rules, a vez das garotas. De volta ao filme de American Pie, que não é American Pie, nós temos um plot que eu fiquei até cansada e eu desisti de escrever sobre ele. Eu desisti de fazer um recap. O filme acaba trazendo um plot de: nossa, nós precisamos resolver a nossa vida amorosa até a formatura. Aí, 1 semana até a formatura, 2 semanas até a formatura. E o que acontece? Qual que é o plot? Aparece um garoto novo na escola e ele é perfeito, e ele é bonitão, e ele é muito educado, e ele é sensível. E agora nós temos as 4 garotas que querem ficar com ele. Esse é o plot. Mas não levem pro lado errado, porque eu não acho que esse filme seja necessariamente um lixo completo. Ele só não é um filme de American Pie. E como eu disse no começo, ele deveria se chamar Todo Mundo Quer o Grant, porque no final ele é um filme até assim, ok, só não chame de American Pie, pelo amor de Deus. Aqui, as personagens, por exemplo, a Michelle e a Annie, as duas começam, acho que até eles esqueceram disso, as duas fazem comédia física. Sendo que, o que funciona? O Jim faz comédia física, ou seja, ele vai pegar uma torta e vai tentar meter o pau nela. Enquanto o Stifler vai ser punido por causa do comportamento dele, ou bebendo sem querer xixi, ou tendo que comer um cocô. Ai, Jesus. Então vamos resumir o que não funciona, o que deu errado em American Pie 9? Vamos falar sobre isso, que chato. Primeiro, que a comédia física não funciona. A gente tem uma garota que tá sempre correndo pra lá e pra cá e dá de cara com uma porta, e às vezes ela dá de cara com uma porta propositalmente pra atrair a atenção de um garoto. No final, é claro que eles resolvem esse arco dizendo: oh, não, nós estamos deixando de ser eu mesma pra atrair um garoto. Oh, não, a gente não deveria fazer isso.
whatever. O filme é genérico pra caramba, ele tenta ser educativo pras garotas e tenta demais ser feminista. Se ele disser, oh, nós somos feministas, em vez de apenas fazer os personagens serem feministas, isso não funciona por nada. Porque o público-alvo não vai curtir isso, gente. Não, pelo amor de Deus, não. A franquia de American Pie evoluiu em 5 anos, com apenas uma trilogia. Imagina o resto. Aí você tem um filme em 2020 que não tem personagem LGBT, deveria, e que no geral é genérico pra caramba e não deveria se chamar American Pie. Só isso. Eu acho que eu nem tenho mais nada aqui falar porque eu já fiquei até cansada de ter que ver esse filme. Sério, pelo amor de Deus. O que deu errado? Parece ser um filme que as pessoas não sabem como que é um adolescente hoje em dia. Pelo amor de Deus, ninguém é tão perfeito. A Stephanie é uma pessoa perfeita, mas é irritante pra caramba. A Kayla é tóxica, mas é irritante pra caramba também. A Annie é... Ai, meu Deus do céu, nossa, que chata pra caramba. Ou seja, a trilogia original funciona muito melhor do que esse mais recente. E afinal, funciona tanto pra garotos quanto pra garotas e também pra adultos e pra adolescentes. É uma comédia. É uma comédia romântica, é uma comédia escatológica, é uma comédia adolescente. Funciona porque é engraçado. Esse não funciona. Por quê? Não é engraçado, tenta ser educativo do jeito errado e não vai pegar adultos, adolescentes, garotos e garotas como público-alvo. American Pie ainda funciona, principalmente a trilogia, porque eu acabei de rever e continua sendo super engraçado. O resto, eu ainda não vi, nem pretendo. E você, me diz qual foi a sua primeira experiência com American Pie. Me fala aí nos comentários. E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo.